Eita, Trump sentiu. Sentiu, viu? Oi, doeu. Ah, doeu. E tenta impedir a candidatura da Câmara. Olha só. A campanha do ex-presidente Donald Trump apresentou ontem uma queixa à Comissão Federal de Eleição contra o presidente Joe Biden, a vice-presidente Kamala Harris, a campanha dos democratas e a tesoureira Kenna Spencer. Os republicanos acusaram os opositores de violar as leis federais de financiamento ao substituir o nome de Biden pelo da vice-presidente para assumir o controle dos fundos. A ação foi apresentada pelo advogado-geral da campanha de Trump, David Warrington. A queixa foi protocolada após a equipe de Biden alterar o nome do comitê no domingo, dia em que o presidente anunciou a saída da corrida eleitoral. A mudança foi para Harris para presidente. A campanha de Trump alegou que, entre outros pontos, Kamala ainda não é a indicada oficial do partido e que Biden, ao desistir da campanha, não pode manter as contribuições que recebeu para uma eleição na qual ele não vai participar. Bom, vejam só. Tem lá um debate a respeito, enfim. O fundamental aí é que se eles achassem, Fábio, Larissa, que a candidatura da Câmara não vai acontecer nada, tá ruim, coitada, olha, tadinha, deu errado, eles não iam se meter nessa história. E estão se metendo nessa história por quê? Porque, por enquanto, a mulher virou um furacão. Esse é o fato. Há uma pesquisa em que ela aparece na frente, sai uma pesquisa na CNN. Não houve grande mudança, então tem uma pesquisa que ela está 2 pontos na frente. Essa outra pesquisa que nós vamos falar, ela está 3 pontos atrás, mas ainda na margem de erro. E há mudanças importantes que estão acontecendo na eleição. Né? O que diz a pesquisa da CNN? Vamos lá. Reinaldo, essa nova pesquisa da CNN Internacional, conduzida pela empresa SSRS, indica um empate técnico entre Kamala Harris e Donald Trump, como você disse, intenções de voto para as eleições. O levantamento mostra o republicano com 49% e Kamala com 46%. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. A pesquisa foi realizada pela internet entre os dias 22 e 23 de julho, ou seja, depois da desistência de Biden, que foi no dia 21. Foram ouvidos os eleitores registrados que já haviam participado de pesquisas conduzidas pela CNN Internacional em abril ou junho. Isso, e aí a CNN diz, como são pessoas registradas e que já responderam à pesquisa, então fica mais fácil a gente medir o impacto. Mas eu lembro que ela foi nomeada, a renúncia aconteceu, a desistência aconteceu no dia 21, já estava ouvindo no dia 22. Dia 22 ainda não tinha acontecido esse negócio. Ela não tinha virado ainda uma espécie de fenômeno. Ela não tinha dado algumas porradas que ela já deu no Donald Trump. Como aquela em Delaware, né? Como é que é? Né? Ou pelo menos não tinha tido o efeito disso, porque ela disse já no dia seguinte. Como é que é? Eu conheço, eu fui promotor, eu conheço predadores de mulheres, conheço pilantras, né? Fraudadores, como Donald Trump. E há ali alguns recortes, vocês vão ver, quem está acompanhando pela TV e pela internet vai ver na tela, né, um quadro publicado pela CNN, que a gente traduziu as expressões ali. A pesquisa comparou as intenções de voto em Câmara e em Biden contra Donald Trump. Então, eleitores entre 18 e 24 anos. O Biden tinha 42, o Trump 49. Agora, a Câmara tem 34 47. anos, só para corrigir, Reinaldo. 18 e 34 anos. 34. O que eu falei? 24. 24? Isso. Não, 18 e 34. O Biden tinha 42. Melhor falar assim. A Câmara agora tem 47. O Trump tinha 49 e o Trump agora tem 43. Entre eleitores negros, o Biden tinha 70, a Câmara tem 78. O Trump tinha 23, agora tem 15. Entre as mulheres, o Biden tinha
tinha 46, a Câmara tem 50. O Trump tinha 46, agora tem 45. Né? Então, a mudança é sensível, importante. Mas eu quero que vocês prestem muita atenção no que eu vou dizer agora. Essa história de que os estados pêndulo realmente decidem a eleição, que esses números gerais são importantes. Fábio, pode falar, funcionou ou não funcionou? Tá. Não, funcionou, ela funcionou. Ela arrecadou 100 milhões de dólares em um dia. Ela virou meio um fenômeno também nas redes. Tem até umas crianças, você põe um vídeo aí, as crianças ensinando como se pronuncia o nome dela. Né? Coloca o vídeo aí, vai. Ficou engraçado. It's not Kamala. It's not Kamala. It's not Kamala. It's Kamala. Kamala Harris. Kamala Harris. Ô, Fábio, Larissa, não é Camila, não é Câmela, é Kamala. É, Kamala. E tá legal, porque pegando inclusive crianças de origens distintas, tem negros, tem asiáticos, tem brancos, enfim, falando a todo mundo. Agora, é muito importante se considerar, presta atenção a esses números aqui. Tem os chamados estados pêndulo. Os mais, alguns falam em 12, mas de verdade são 7. Wisconsin, Pensilvânia, Arizona, Michigan, Geórgia, Nevada e Carolina do Norte. Mas, Reinaldo, eles decidem mesmo? Ah, decidem. Decidem, queridos. O Biden ganhou do Trump no colégio eleitoral por 74 votos. 306 a 232. Ô Fábio, o Biden venceu Wisconsin, Pensilvânia, Arizona, Michigan, Geórgia e Carolina do Norte. Não, desculpe, está errado. Esse foi o Trump. O Biden venceu Wisconsin, Pensilvânia, Arizona, Michigan, Geórgia e Nevada. Ele só perdeu na Carolina do Norte. Nesses estados em que o Biden venceu, sabe quantos votos ele teve? Só nesses estados, 77. E ele venceu o colégio por 74. O Trump perdeu para Hillary Clinton por 2.868.691 votos. Perdeu, Fábio, perdeu, Larissa. Mas no colégio, ele teve 304 votos e ela teve 227. Que isso é possível lá. E aí sim, quando a gente olha esses mesmos estados, ele só perdeu desses estados que eu falei, o Trump só perdeu em Nevada. Ele ganhou Wisconsin, Pensilvânia, Arizona, Michigan, Geórgia e Carolina do Norte. Ele conseguiu nesses estados 86 votos. Então, esses estados decidem a eleição. Aí, Fábio, eu fui fazer uma outra conta. Lá do Biden. Porque a diferença nos estados em que o Biden ganhou, Fábio, foi de meio ponto a 1,5 ponto. Uma coisa ridiculamente pequena. Sabe quantos eleitores, Larissa, na prática, decidiram a vitória do Biden em 2020? Quantos? 288 mil eleitores. Nossa. Esse é um sistema com problema? Eu acho que esse é um sistema com problema. Porque não é um indivíduo um voto. Se fosse um indivíduo um voto, o Trump nunca teria sido presidente. Ele perdeu por quase 3 milhões. Se fosse um indivíduo um voto, o Bush, filho, não teria tido o primeiro mandato. Ele perdeu para o Al Gore. Então é claro que essas pesquisas são importantes, mas é claro que eles precisam se concentrar nesses estados pêndulo. Esses estados não são nem democratas nem republicanos. Ora vota um, ora vota outro. Porque eles decidem com efeito a eleição. Agora, é claro que é importante a Kamala está
na frente uma pesquisa, empate técnico em outra, e com essa movimentação que a CNN aponta em setores importantes do eleitorado. 18 a 34 anos, negros, mulheres. Que houve uma mudança sensível, né?